Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de número 6, agora com a parte 2 da nossa aula, e nós paramos no inciso 16, nós fomos até o inciso 16, para não ficar muito longa a aula, nós paramos ali e iremos dar continuidade com o inciso 17, O inciso 17, tratando ainda das competências da Secretaria Federal de Controle Interno, da CGU, nós iremos tratar no inciso 17, realizar atividades de auditoria interna dos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de recursos externos e demais sistemas administrativos e operacionais de órgãos e entidades sob sua jurisdição e propor melhorias e aprimoramentos na gestão de riscos, os processos de governança e nos controles internos da gestão. Então, esse inciso 17 é um inciso um pouco longo, mas ele vai tratar aqui basicamente de auditoria interna. Essa auditoria interna, ela vai abranger todos esses sistemas aqui, sistema contábil, financeiro, que diga respeito, à União, certo? Aos órgãos da União. Então, contábil, financeiro, orçamentário, pessoal, recursos externos, e demais sistemas administrativos e operacionais da sua jurisdição, Além de realizar atividades de auditoria, ela vai também, a secretaria vai também propor, ali melhorias e aprimoramentos na gestão de risco, e nos processos de governança desses controles. Então, vai estar ali realizando a auditoria, nesses órgãos e também nesses sistemas, e também propor melhorias e aprimoramentos, ok? Seguindo aqui, o inciso 18, nós vamos ver apurar em articulação com a Corregedoria Geral da União e com a Secretaria de Combate à Corrupção, atos ou fatos, certo? Atos ou fatos ilegais ou irregulares praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais. Então veja, observe também essa questão de praticados por agente público ou privado, que significa que para que a CGU ela possa ali apurar fatos ou atos ilegais, não basta apenas que sejam praticados por agentes públicos, mas também por agente privado. Agora, por que é competência da CGU? Então, a resposta está na continuação deste inciso, que é utilização de recurso público federal. Independente aqui de ter o termo federal, o que realmente vai trazer essa competência para a CGU é o fato de estar utilizando recurso público. Então, é agente privado, mas está utilizando recurso público, então a União, a CGU, a Controladoria Geral da União, vai aqui apurar esse fato ou ato ilegal, ok? Então, seguindo o inciso 19, determinar a instauração de tomadas de contas especiais e promover o seu registro para fins de acompanhamento, certo? Então, vamos mais à frente. O inciso 20 vai tratar de zelar pela observância ao disposto no artigo 29 da Lei 10.180 de fevereiro de 2001, por meio da supervisão e da coordenação da atualização e da manutenção dos dados e dos registros pertinentes. Aí veja que se você ler apenas esse inciso aqui e apenas tentar decorar, você não vai entender nada, Porque esse inciso está fazendo remetência, está remetendo a outra lei, a um assunto de outra lei, que é a Lei 10.180 de 2001, no seu artigo 29. Então, para facilitar a nosso entendimento aqui acerca desses assuntos, eu já coloquei aqui o artigo 29 da Lei 10.180. Então, o que é que esse artigo 29 ele vai trazer aqui? O artigo 29 dessa lei diz: é vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive em comissão, no âmbito dos sistemas que trata essa lei, de pessoas que tenham sido
Aí ele diz aqui, estipula aqui, né, um prazo, né, nos últimos 5 anos, né. Aí vem o inciso 1º e 2º, responsável por atos julgados irregulares, por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Distrito Federal, do município, ou ainda por Conselho de Contas do município, certo? Então aqui se trata aqui de uma vedação de nomeação, certo? Para cargo público. Pessoas que tiveram, né, atos julgados irregulares por decisão de tribunais de contas, né? Pode ser da União, pode ser estadual, pode ser até mesmo municipal ou Conselho de Contas municipal. Segundo lugar, pessoas que foram punidas, né, nos últimos 5 anos, lembrando sempre desse prazo aqui, né? Nos últimos 5 anos, pessoas foram punidas em decisão da qual não caiba recurso administrativo em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, certo? Então, além disso, vem aqui o inciso 3º, certo? O inciso 3º vai dizer que essas pessoas, nos últimos 5 anos, foram condenadas em processo criminal por prática de crimes contra a administração pública, né? Capitulados nos títulos 2 e 11, né, da parte especial do Código Penal brasileiro, certo? E também na Lei 7.492 de 86. Então veja, e também na Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, certo? Então veja, nessas 3 situações, né, essas pessoas, e nessas 3 situações, elas não poderão ser nomeadas, né? É uma vedação à nomeação para ocupar cargo público, certo? Então, o que trata esse inciso 20 que nós vimos? Observância ao disposto no artigo 29 da Lei 10.180, ou seja, é a CGU, né, competente, né, para verificar se essas pessoas elas estão sendo nomeadas, que são vedadas por estarem ocupando essas situações, esses requisitos trazidos ali pelo artigo 29 da Lei 10.180, se essas pessoas estão ocupando cargos ou não. Então, é a CGU competente para observar essas situações no artigo 20. Entendeu agora? Então, é por isso que é importante a gente sempre ir ler quando um artigo remete a outra lei, a outro inciso, certo? Muito bem. Seguindo agora com o inciso 21. Promover capacitação. Aqui é bem fácil, né? A Secretaria Federal de Controle Interno é competente para promover capacitação em temas relacionados à atividade de auditoria interna governamental, governança, gestão de riscos e controles internos, certo? Então, promover capacitação. Aqui envolve cursos, né, seminários e cursos de aperfeiçoamento, curso de capacitação, etc. Okay? O inciso 22 vai dizer planejar, coordenar, supervisionar e realizar auditorias e atuar em conjunto com outros órgãos na defesa do patrimônio público, certo? Então, planejar, né, tem a ver com colocar ali no papel, né, realmente organizar, definir as metas, os objetivos, as estratégias, como alcançar aquilo. Coordenar vai ser dirigir, né, a colocar em prática aquilo de forma organizada, né? Supervisionar, né, é observar se tudo aquilo que foi planejado, foi coordenado, está sendo executado. E aqui realizar auditorias, né, que é uma forma de fiscalizar também, e atuar em conjunto com outros órgãos na defesa do patrimônio público. Então, lembrando que uma das áreas de competência da CGU é defesa do patrimônio público, então nós temos aqui todas esses verbos, todas essas competências relacionadas à defesa do patrimônio público, ok? Seguindo, nós temos ainda o inciso 23, que é elaborar planejamento tático e operacional
em alinhamento com o planejamento estratégico da Controladoria Geral da União. Então, essa competência aqui, ela é importantíssima, né? Porque aí, quem já estudou, quem já viu o assunto de administração geral, vai ver que existe, né, dentro do estudo da administração geral, uma das formas de atuação da administração geral é por meio do planejamento, né, que ele se subdivide em planejamento tático, em planejamento operacional e planejamento estratégico, né? Estratégico geralmente é para tomar algumas estratégias, né? Já o tático e o operacional é mais aquele que está ali com a mão na massa, digamos assim, né? O planejamento estratégico geralmente são ocupados por cargos de chefias, né? São aqueles que vão estar ali dirigindo, delegando tarefas, né? Coordenando, supervisionando. Já o planejamento tático e o operacional vão ser aquelas pessoas mais de baixo, né? Digamos assim, do degrau de baixo, que vai estar executando as tarefas, né, propriamente ditas, e vai estar, como eu já falei, com a mão na massa, certo? Então, elaborar planejamento tático e operacional em alinhamento com o planejamento estratégico da CGU, né? Então, isso significa dizer que o tático e operacional vai estar ali de acordo com o estratégico, que é geralmente o que vai estar acima do tático e do operacional, certo? Espero que você tenha entendido. O inciso 24 vai tratar de monitorar e avaliar qualitativa e quantitativamente os processos de trabalho relativos às atividades de auditoria interna governamental de controladoria realizadas no âmbito da CGU. Então, monitorar e avaliar tanto a qualidade quanto a quantidade, né, dos processos de trabalho relativos às atividades de auditoria. Então, mais uma vez, competência da CGU, né? Na verdade, da Secretaria Federal de Controle Interno. O inciso 24, ele vai tratar sobre prospectar soluções tecnológicas, identificar oportunidades de melhoria e propor inovações para os processos de trabalho de auditoria interna governamental. Então, vai se concentrar aqui em prospectar soluções tecnológicas, identificar oportunidade de melhoria e propor inovação. São 3 assuntos dentro de um inciso só. No geral, esse inciso 25, ele se baseia aqui na questão da inovação, né, da tecnologia, certo? Então também é aqui uma competência dessa secretaria, certo? O inciso 26, ele vai tratar de apoiar, no âmbito de suas competências, as comissões de negociação de acordos de leniência e ações de operações especiais. Então, no que couber ali a questão dos acordos de leniência, ali vai ser também uma competência da CGU, né, da Secretaria Federal, da CGU, que é apoiar essas comissões, certo? Seguindo, nós temos 26, né, 27, aliás, que é emitir parecer acerca da manifestação da Caixa Econômica Federal sobre o reconhecimento da titularidade do montante, da liquidez e da certeza da dívida nos processos de inovação de dívida de que trata a Lei 10.150 de 2000. Esse aqui eu nem assim notei e não cheguei a trazer para aqui para o slide, para a nossa aula, o próprio artigo, né, que trata aqui, que é o artigo, que é a Lei 10.150 de 2000, né? Mas, como nós vemos aqui, né, sempre vai se tratar aqui de emitir parecer, né? Então, foque sempre na palavra-chave aqui, que é o parecer. Além disso, esse parecer vai ser acerca de manifestação da Caixa Econômica sobre o reconhecimento da titularidade do montante, liquidez
e certeza de dívida, certo? Isso é quando a União tem determinada dívida, certo? E ali, aquela dívida, ela aquele é chamado de título, né? Onde aquele título ele vai possuir essas características de liquidez e certeza, certo? Aquele título de dívida ativa, né, da União só vai ser válido se ele tiver essas características de certeza e liquidez, né? Para isso, a CGU ela vai emitir determinado parecer, né, acerca de manifestação da Caixa, que reconhecer determinada dívida da União, e ela vai emitir um parecer, né, dizendo ali se aquela dívida da União, ela realmente, aquele título executivo, ele realmente possui liquidez e certeza. Ou também pode ser de forma negativa, se ele não possui liquidez, não possui certeza, certo? Então é como se fosse uma contestação a uma manifestação da Caixa Econômica acerca de um título, né, judicial ou extrajudicial que a União possui. Ok, gente? Então, eu acredito que nós terminamos aqui a parte 2 da aula 6 acerca das competências da Secretaria Federal de Controle Interno. Então, eu coloquei aqui, esse gráficozinho aqui, sobre palavras-chave, né? Que foram as palavras principais que eu aqui filtrei, né? E coloquei aqui para vocês decorarem, certo? Quando se tratar da Secretaria Federal de Controle Interno, você vai tentar decorar essas palavrinhas aqui. Mas, professor, decoreba, é assim que se estuda, né? Para CGU, bom, para concurso em geral, bom, quando se estuda a lei, né, uma boa parte das coisas que nós estudamos é decoreba, certo? Então a gente vai tentando ali fazer mnemônico, palavra-chave, etc, porque é o que vai ajudar a gente a decorar, a lembrar na hora da prova. E principalmente quando se tratar de competências, né? Eu acredito que você deve estar achando muito chato esse assunto, que é o assunto de competência. Eu também acho muito chato o assunto de competência, porque é só verbo, né? Avaliar, fiscalizar, não sei o que, não sei o que. Então, mesmo assim, existem algumas palavrinhas que eu chamo, que muitos chamam de palavras-chave, que vai estar apenas dentro daquele grupo de competência e que não vai estar dentro de outro grupo de competência. Então, como nós não somos uma máquina e não vamos conseguir decorar todas as palavras de um inciso, de todos os incisos daquele grupo de competências, então vamos tentar pelo menos decorar as palavras-chave. Então, aqui nós temos capacitação, né? Quando falar de capacitação, você vai lembrar Secretaria Federal de Controle Interno. Soluções tecnológicas é um dos incisos que eu acabei de falar, Secretaria de Controle Interno. Apuração de fatos ou atos ilegais. E lembra, eu mesmo lembrei agora que quando se trata dessa competência aqui, não se relaciona apenas a agentes ou funcionários públicos, mas também funcionários privados. E por que privados? Porque nesse caso eles vão estar fazendo uso de recursos públicos. São funcionários privados, são agentes, são servidores privados, mas estão fazendo uso de recursos públicos. Então, a CGU tem competência para apurar fatos e atos ilegais de funcionários privados utilizando recurso público. Então veja que só essas 3 ou 4 palavrinhas aqui, ou 5 palavrinhas, fizeram lembrar. Não precisei do inciso todo, certo? Continuando, exercer as competências de órgão central, né? Essa aqui é a geral, né? Que se repete sempre em todos as competências. Parecer, nós acabamos de ver também a questão do parecer, emitir parecer acerca de títulos, né, de dívida que foi manifestada pela Caixa Econômica Federal. Você pode também colocar ao lado de parecer Caixa Econômica Federal ou apenas Caixa, né? Porque aí vai lembrar também a Caixa Econômica Federal, que vai lembrar uma dívida
da União que a Caixa se manifestou acerca dela e que a CGU vai dizer, por meu parecer, se aquela dívida ela tem as características de certeza e liquidez ou não tem, né? Comissões de negociação, e aqui você lembra de que os acordos de leniência, que a CGU deve apoiar essas comissões, certo? Auditoria interna, nós já vimos também isso, né? Propor normatização. Eu botei só normatização, mas a gente lembra também que tem sistematização e a gente lembra também que tem padronização. Se você quiser, você pode, aí no seu material, se você imprimiu, você pode anotar ao lado sistematização e padronização, que eu não coloquei aqui, mas você pode colocar. E por fim aqui, fiscalizar e avaliar. Então veja que eu peguei apenas coisas que vão lembrar, né, que eu chamei de palavras-chave, que vão lembrar todas as demais palavras, ou pelo menos uma boa parte das palavras que estão ali nas competências da Secretaria Federal de Controle Interno, certo? Então, faça isso aqui, se você quiser. Não estão todos os incisos aqui, lembrando que são 27 incisos só da Secretaria Federal de Controle Interno. Eu não coloquei todas as palavras-chave aqui, até porque ia ficar bastante grande, e aí diminui, né, a figura e não dá para vocês verem. Mas assim, se você quiser fazer o seu próprio, se quiser imprimir e acrescentar, vai melhorar ainda, porque aí você vai ter uma gama de palavras-chave maior para você decorar, certo? Então nós finalizamos aqui a parte 2 da aula 6 e aguardamos você na aula 7. Até lá!